Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, a todos que estão através da internet, nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Spotify. Hoje, dando continuidade à nossa leitura de segunda-feira, do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, coube a mim a leitura do capítulo 77, que tem como título Pai Nosso. Confesso que eu estou um pouco nervosa. Eu vou falar para vocês que a primeira vez que eu subi aqui foi numa tarefa de sábado para fazer a oração de abertura. Eu fiz a oração bonitinha, porque eu tinha estudado em casa, mas na hora do Pai Nosso, apagou. Na metade eu não conseguia lembrar, até que alguém me salvou e eu consegui continuar. Mas confesso que hoje eu estou um pouco nervosa. Então vamos lá, a leitura que o Emmanuel nos deixou. Pai Nosso é de Jesus, está em Mateus no capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade terá o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho, examinado nos fundamentos, é igualmente o nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas, e por isso tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem o amor de Deus à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetições do eu quero, invariavelmente cheia de desejos, mas quase sempre vazios de insensatez e de amor. Bom, o Pai Nosso é uma das orações mais importantes do cristianismo. Ela é considerada uma das mais belas e profundas orações. Ela foi ensinada por Jesus aos discípulos, está no Evangelho, como eu disse, de Mateus, no capítulo 6, de 9 a 13, e também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 2 a 4. Na visão espírita, o Pai Nosso é uma oração universal. Por quê? Porque era uma oração que pode ser falada por todas as pessoas, por todos os credos, por todas as religiões.
Porque quando Jesus ensinou elas aos discípulos, ele não falou, essa oração é do povo hebreu, essa oração é dos judeus. Não, ele proferiu uma oração que era para ser para todos nós. No livro dos Espíritos, no livro 3º, ele fala sobre as leis morais. E no capítulo 2 fala sobre a lei da adoração. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, por mais difícil que seja, por mais que a nossa vida seja corrida, precisamos criar o hábito de orar, de rezar, como nós falamos, vibrar, quando nós saímos da nossa casa e quando nós voltamos. Porque quando nós saímos e proferimos uma oração, a gente está confiando a Deus a nossa vida e sabendo que Ele vai cuidar de nós durante o nosso dia. E quando nós voltamos e agradecemos, nós estamos pedindo para Ele e falando obrigado, porque eu voltei para minha casa em segurança. Então isso os pais fazem, mas as mães preferencialmente sempre fazem, porque está sempre com o coração apertado quando o filho está fora de casa. Independente da idade, se é pequenininho, se é grande, se já casou, a gente sempre está com o coração apertado e sempre pensando neles para que eles estejam bem em qualquer lugar onde eles estejam. Então a prece, ela é um ato de adoração e ela é agradável a Deus. E quando a gente profere ela com fé, com sinceridade, com fervor, Ele sempre vai nos ouvir. E através da prece a gente pode louvar, a gente pode pedir e a gente pode agradecer. Pela adoração, a gente cria com Deus intimidade. E com isso a gente vai criando uma sintonia com Ele. A gente pode fazer essa prece em qualquer lugar, como eu falei, na nossa casa, no nosso quarto. A gente não tem um lugar específico, não precisa ser na igreja, não precisa ser no centro, não tem uma fórmula. O que a gente precisa entender que o que a gente precisa é essa afinidade, essa sintonia que a prece vai fazendo da nossa pessoa com Deus. Então, a prece ela nunca é inútil, ela, como eu falei, ela não precisa de uma fórmula. Então, assim, poucas palavras, não precisa ser muito extensa, a gente não precisa falar palavras bonitas, a gente tem que falar as palavras que saem do nosso coração, para que ela tenha força e alcança aquilo que a gente está pedindo. Apesar que às vezes o que a gente pede não é o que a gente está precisando. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa se atentar quando a gente faz. Porque às vezes a gente pede coisas que a gente acha que é o que a gente naquele momento precisa e às vezes não é aquilo. E às vezes a gente não se atenta ao que a gente está recebendo de Deus, que realmente é aquilo que a gente estava precisando naquele momento. Então, a gente precisa lembrar que através dessa prece, aí tem uma frase que a gente fala: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, geralmente, como eu falei aqui, meu caso, né, que eu, num dia que fui escalada para fazer a prece inicial, me deu aquele apagão. Por quê? Porque geralmente a gente faz a prece de uma coisa repetitiva, principalmente Pai Nosso, porque às vezes as pessoas aprendem quando é pequeno, então você vai falando numa sequência para você não esquecer. E também porque a gente precisa entender a profundidade da oração. Então, para isso, também Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, onde a gente tem as coletâneas de prece, e lá os Espíritos deixaram uma mensagem. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece, de acordo com as suas convicções e de maneira que lhes agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. E aí os Espíritos também recomendam para que
quando eles fizessem a abertura dessa coletânea de preces, fosse a oração dominical. Dominical vem de Dominus, que significa Senhor, então oração do Senhor. Quando Jesus nos deixou essa oração como modelo, ela nos deixou para que fosse uma coisa simples, objetiva, que a gente conseguisse de uma forma reduzida falar das nossas intenções e principalmente que a gente resumisse todos os nossos deveres de homem para com Deus, para com nós mesmos e para com o nosso próximo. Então eu já falei que o Pai Nosso é um ato de oração e de sublimação a Deus. Então vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, santificado. Ainda não, Júlio. Eu falei para ele, pedi para ele uma coisa. Então, primeiro a gente vai fazer o nosso Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Quando falamos Pai Nosso, é porque é o Pai nosso, de todos nós e de todos os seres do universo, porque Deus nos criou e continua criando. Quando a gente fala sobre céu, indica que Deus está em todos os lugares. Em qualquer lugar que a gente precisar fazer uma prece, ou por um ente querido que a gente está numa necessidade, Ele vai nos ouvir. E aí ele fala que o céu é um estado de consciência, não é um lugar físico como a gente imagina. E isso é por quê? Porque o nosso entendimento ainda é pequeno em relação a tudo que acontece no plano espiritual. E santificado é por quê? Porque a gente tem que honrar a Deus. Venha a nós o vosso reino. E aqui Jesus nos deixa, meu reino não é deste mundo. Então, por que ele fala isso? Porque o reino que ele fala, que ele prega, é o reino moral, onde a doutrina espírita nos traz esse auxílio na transformação moral e nos auxilia a evoluirmos. O seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É um ato de submissão, porque as leis de Deus são perfeitas, elas são imutáveis e são eternas. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente observa as leis que ele criou e a gente se submete sem lamentação, sem pensar nos desígnios pelos momentos que a gente está passando. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui a gente está pedindo a Deus o necessário. O pão material vem do nosso trabalho, mas o pão espiritual, ele é fundamental e vem de Deus para a nossa evolução e para o nosso espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Pede perdão por nossos erros e nossas falhas e reconhece que nós somos imperfeitos e por isso que a gente ainda está encarnando nesse planeta. Mas é o princípio da reciprocidade. Por quê? Porque uma dívida contraída, cedo ou tarde, a gente vai ter que pagar. É a lei de ação e reação. Então, tem uma frase que Chico sempre fala: tudo passa. Os dias bons passam, mas os dias ruins também passam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui a gente está pedindo a proteção de Deus. E para que nos afaste das influências negativas. Mas a gente precisa pensar numa coisa. A porta da tentação é larga. Por quê? Porque é a porta das paixões, dos desejos. E a porta para o nosso processo evolutivo é a porta estreita, que não é fácil quando a gente está encarnado. Porque quando a gente está aqui, a gente vem espiar as nossas faltas e para a gente melhorar. Mas tem uma coisa que é importante a gente refletir. O mal não é obra de Deus. Por quê? Porque ele é fonte do bem e de amor. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, e quando a gente passar a observar essas leis morais que Deus instituiu, a gente vai
é o que a gente está agora no momento que a gente sempre fala que a gente está passando por uma fase de transição. Então, por mais que o mal ainda vai existir, mas o bem prevalecerá. E nesse processo, o nosso mundo vai melhorar, como a gente vai passar e como outros mundos passaram e são hoje muito mais adiantados. E assim seja, porque tal é a lei. E aí vem uma observação no livro dos Espíritos. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, como eu falei que a gente ainda falta um pouco, a gente tem um pouco de limitação, que sejam feitas segundo a vossa vontade, a vontade de Deus e não a nossa. E não segundo a nossa, porque vós só quereis o nosso bem. Deus só quer o nosso bem. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então, Pai Nosso é uma oração de evolução espiritual. É aquela conexão que a gente precisa ter com Deus. É a gente se entregar e aos poucos ter essa afinidade e estreitar esses laços, por mais difíceis que pareçam. E tem uma coisa que a gente tem que também refletir. Quando ele fala de uma oração universal, é porque ele nos conecta com Deus e nos lembra de nossa responsabilidade de evoluir espiritualmente. Então hoje eu quero terminar esse evangelho de uma forma diferente. Então eu trouxe uma oração, a oração do Pai Nosso, mas sob a perspectiva de Bezerra de Menezes, onde ele destaca a espiritualização dos perdidos, enfatizando o pão espiritual, a paz, a fraternidade e a vivência do Evangelho. A prece integra a fé com a caridade e o amor, buscando refúgio no Pai. Então vamos lá. Pai nosso que está no céu, nas luzes dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, o nome sublime do Senhor seja santificado, pois em todo o universo Ele expressa ternura, concórdia e amor. O reino de bondade, de paz e de caridade deve vir ao nosso coração na estrada da redenção. O mandamento do Pai não vacila e nem erra, devendo cumprir-se no céu como em toda a terra de luta e de sofrimento. Deve-se evitar todo o mal e pedir o pão no caminho feito da luz do carinho. Também se roga o pão espiritual. Pede-se perdão pelos delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Solicita-se auxílio nos sentimentos cristãos para amar os irmãos que andam distantes do bem. Com a proteção de Jesus, a alma deve ser livrada do erro nesse mundo de desterro distante da sua luz. Este é o ideal de Pai Nosso, que está no céu, lá luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Então hoje, nessa noite, eu rogo a Deus que todos nós voltamos aos nossos lares em paz e tranquilidade e que possamos levar toda essa energia de amor dessa casa, expandir pela nossa casa e por todos os nossos amigos e parentes nessa noite. Que assim seja, com a graça de Deus e de Jesus.